Fla-Flu inédito na história da competição, hein? Já pensou nisso? Para isso, o Flamengo tem que passar pelo Olímpia amanhã. Então eu vou lá pro Paraguai conversar com Eric Faria. Conta pra gente, meu irmão, as últimas do Flamengo por aí. Fala, Escobar, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Só que antes, Assunção virou Rio de Janeiro, porque eu tô aqui no Defensores del Chaco e o Botafogo logo mais vai enfrentar o Guarani buscando uma vaga nas quartas da Sul-Americana. O Botafogo venceu no Rio, joga por um empate. Como você falou, o Flamengo joga contra o Olímpia amanhã, quinta-feira também precisando de um empate para avançar para as quartas de final da Libertadores e aí quem sabe ter esse super Fla-Flu. O Olímpia é o maior time do Paraguai, a maior torcida, 40 mil ingressos foram vendidos, a atmosfera vai ser muito grande, a pressão vai ser muito grande, mosaico, fogos, enfim, o Flamengo tem que se preparar realmente por um jogo grande nessa quinta-feira. Treinou pela manhã no Ninho do Urubu, a gente tem uma prévia da escalação, Matheus Cunha, Wesley, Fabrício Bruno, Davi Luiz, Ayrton Lucas ou Felipe Luiz, que faz aniversário hoje, Thiago Maia ou Alan, Gerson, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Gabigol e Bruno Henrique. E o Rafael Sibila, nosso correspondente na América do Sul, preparou uma reportagem para mostrar que se o Flamengo ainda é um time temido pelos times estrangeiros que estão disputando a Libertadores. Vamos ver a reportagem. É o atual campeão da Conmebol Libertadores. Foram 3 finais nos últimos 4 anos. O elenco mais caro do continente. Mas o Flamengo de 2023 é um time de altos e baixos. Será que a equipe ainda mete medo nos rivais sul-americanos? Flamengo com Olímpia. Teve jogador do Olímpia comemorando quando viu que ia enfrentar o Flamengo. Foi o uruguaio Alejandro Silva numa live durante o sorteio das oitavas. Ele disse: uma hora vamos ter que enfrentá-los, seja agora, nas quartas, na semi ou na final, se queremos mostrar que somos bons. Depois do 1-0 no jogo de ida, o Ramon Martínez, companheiro de Alejandro Silva, disse que o favoritismo do Flamengo é apontado pela imprensa e pelos torcedores, mas que dentro de campo são 11 contra 11. Do campo é 11 contra 11. Nesses últimos anos, o Flamengo passou a ser visto de uma forma diferente no exterior. Esses torcedores argentinos dizem que o Flamengo se organizou bem para deixar de ser eliminado na fase de grupo ou nas oitavas de final e se tornar o time que derrotou o River Plate na final de 2019. Por isso, as crises na Gávea agora atravessam as fronteiras, como o caso da agressão sofrida pelo atacante Pedro, a troca de treinador no meio da temporada, a distância para o líder Botafogo no Brasileirão e o segundo lugar na fase de grupos da Libertadores despertaram dúvidas. Ver esses altos e baixos de ultimamente do Flamengo realmente tem feito com que a gente não reconhecesse bem o Flamengo. Aqui na Argentina, as dúvidas sobre o Flamengo estão relacionadas a quem dirige o time no momento. Falar de Jorge Sampaoli é relembrar a Copa do Mundo de 2018. Um argentino que é pouco querido pelos torcedores daqui. Nem fale nesse nome, dizem esses torcedores. Esse outro diz que Sampaoli tem a característica de destruir grandes equipes, mas que o Flamengo tem um bom elenco. Amanhã à noite, o time se classifica para as quartas de final com um empate após a vitória por 1-0 sobre o Olímpia no jogo de ida no Maracanã. Os próximos desafios vão mostrar se o Flamengo, de 2023, vai conseguir alcançar esse sarrafo tão alto. E boas notícias para o técnico Jorge Sampaoli. Léo Pereira e Felipe Luiz treinaram, inclusive já com o Maidana, que é o novo preparador físico do Flamengo, e podem reforçar o time. Eu acho que ganha muito o Flamengo, né? Sim. E aí, gente, vamos lá, gente. Vai contigo. Não, então, o Léo Pereira, como a gente já vem falando aqui, ele é o titular da zaga do lado do Fabrício Bruno, né? Embora o Davi Luiz venha atravessando até um bom momento depois de algumas oscilações ali no ano passado, até no início da temporada, o Léo Pereira inteiro, ele é o titular do lado do Fabrício Bruno e ele precisa jogar, né? Nesses momentos que ele precisa estar em campo, não é à toa que o Flamengo está recusando proposta de milhões por ele. Nesse momento ele precisa estar em campo e o Olímpia não tem essa qualidade toda, não é um time muito qualificado, com a bola no pé principalmente, a gente viu isso no Maracanã. Mas a gente sabe que Libertadores, assim como a gente falou do Fluminense aqui ontem, que passou sem ser brilhante,
a pressão lá vai ser da mesma forma. Vai. Estádio lotado, o Olímpia jogando principalmente no início para tentar fazer um gol ali e depois levar para os pênaltis. Então o Flamengo tem que ter o que tem de melhor mesmo. Ótimas notícias, o Léo Pereira voltando. O Filipe Luiz eu acho que nem vai ser titular, né, por conta do Ayrton Lucas. Mas, Sei não, hein? Eu Sei botaria não. o Filipe Luiz. Eu também. Está no Nesse melhor jogo. momento, o Ayrton Lucas não vem vivendo um bom momento. A volta do Léo Pereira é interessantíssima, porque o adversário utiliza muito bem a bola parada, a bola alçada na área, aquela bola com muita dificuldade. E o Flamengo teve dificuldade no jogo no Maracanã, quase sofreu um gol. A bola na trave foi originada de uma bola parada do escanteio. Então, assim, o Flamengo tem que ficar muito ligado exatamente nessa pressão, porque ele vai forçar aquela jogada de falta e botar, porque o Arce, ele foi um especialista nessa situação, então ele trabalha muito bem essa situação de bola parada. E jogando fora de casa, principalmente na pressão da torcida, que é pertinho, né? Eu já joguei lá, é muito perto da torcida do gramado. Então, assim, o Flamengo tem que ficar muito ligado nessa bola alçada na área. Agora, falamos de boas notícias, agora uma notícia não tão boa. Pulgar segue fora, ainda não. E é engraçado que a lesão do Pulgar, quando aconteceu, o pessoal falou, não, em 2, 3 semanas ele está de volta. A gente já está vendo, ó, o tempo passar e ele se tornou uma peça fundamental do time do Flamengo. Qual foi a lesão? Você lembra? Qual foi a lesão dele? Eu não lembro exatamente, lembro, mas foi porque alguma coisa assim que parecia ser pequena. mais eu não sei nem se foi muscular. Eu não lembro também, estou tentando resgatar aqui o que aconteceu, porque assim, às vezes ele pode ter tentado voltar e ter sentido um próprio incômodo, aí você vai aumentando ali o tempo de recuperação. Você tenta acelerar, mas aí o corpo não corresponde, aí você acaba não conseguindo dar sequência no que você precisa. Lesão na coxa direita. Então, se foi músculo, por exemplo, né? Você tenta ali, você tem um período, se foi grau 1, grau 2, grau 3 não, porque arrebenta. Sim. Mas se foi grau 2, por exemplo, você tenta tratar ali o máximo de tempo para tentar recuperar. O teu corpo correspondeu que não tem dor, você começa a treinar, mas depois que você bota uma carga maior, você tem aquele incômodo, você pode ter sentido de novo. Como a gente não acompanha mais os trabalhos dentro de campo e não temos informações do próprio clube, aí a gente fica sem poder realmente mencionar o que a gente sabe sobre o atleta. Mas pode ter sido isso, porque assim, às vezes tem uma fibrose que vem incomodando e aquilo ali vai tirando o desempenho do próprio jogador, a confiança. E isso tudo, só o atleta realmente que pode, junto com o departamento médico do Flamengo, pode resolver. Né? E aí, como é que forma o meio-campo, Dorilho? Eu ia falar justamente sobre isso. Em cima dessa projeção que a gente está fazendo para o jogo de amanhã, de um jogo de muita bola aérea, muita faltinha ali, cruzamento na área do Flamengo, enfim, muita segunda bola, disputa no meio-campo. O Pulgar é o volante do Flamengo que mais tem essa característica de ajudar na bola aérea e também de ganhar essas segundas bolas ali no meio-campo. O Thiago Maia e o Alan tem outras características, não são jogadores tão fortes quanto o Pulgar, altos. Então, nesse aspecto, o Flamengo perde muito sem o Pulgar. E aí vamos ver a escolha do Sampaoli. O Alan é um jogador que tem muita qualidade no passe, também pega bastante na marcação, mas não é um cara forte fisicamente. Eu acho que também não atingiu ainda o maior nível dele jogando pelo Flamengo. Bem longe. Pois não fez grandes partidas ainda. Então não sei se ele vai tirar o Alan nessa situação. Eu botaria o Thiago Maia junto com o Gerson ali naquele setor ali como o Gerson é um jogador que eu vejo o termômetro, né, da torcida nas redes sociais, principalmente, que não deveria ser o termômetro, mas hoje é. Muitas críticas ao Gerson como volante. Porque... mas assim, o problema todo é que você perdeu uma grande referência, né? Que o Pulgar entrou e se encaixou muito bem nesse time do Flamengo. Principalmente com a chegada do Sampaoli, que ele foi o titular absoluto, ele ganhou confiança e foi realmente unanimidade. Agora, você tendo essa ausência, você tem ali um jovem, que é o Igor Jesus, que não vem jogando, você não vai botar ele de cara para jogar nesse jogo. Talvez o Alan não tem essa característica mais de Thiago combate. Maia e Vitor Hugo? Então, aí você poderia usar os três, né? Deixando três, aí você tem que ver se vai utilizar o quarteto, se você não vai utilizar. Se você vai utilizar o quarteto que o Flamengo vem utilizando, que é o Everton, Bruno Henrique, Gabigol e Arrascaeta, você tem que usar 2 volantes. Só que aí você vai utilizar, que já foi utilizado Vitor Hugo junto com o, se eu não me engano, Thiago Maia. Foi até bem. Ele foi até bem na partida. Ele foi melhor com o Thiago Maia. Exatamente. Então assim, pode ser. Mas eu ainda, com um quarteto, puxaria o Gerson por dentro e deixaria o Thiago Maia, que tem mais característica de marcação do que o Vitor Hugo. O Flamengo não pode se expor tanto, né, já que tem um quarteto muito forte. E tem o Wesley que ataca muito pelo lado direito. Então aí você já tendo o Filipe Luiz, você já controla um pouco mais o time na parte de organização defensiva. Então assim,
É um o Flamengo aspecto... tem a vantagem, né, Thiago? E o Flamengo tem a Não vantagem. precisa também, lógico. sim. Mas a característica do clube, da entidade do Flamengo é o quê? Jogar pra frente, jogar pra vencer. Mas aí se tiver tem a que estar bola... exatamente, tiver controlado, tiver Exato. bem organizado, o Flamengo vai ter um grande sucesso nessa partida. Rapidinho, a impressão que eu tenho é que o Sampaoli não gosta tanto de utilizar o Gerson recuado. Tanto que quando ele chegou, ele começou a botar o Gerson até de meia esquerda. Ali ajudou muito no ataque. Eu acho que, principalmente nesse jogo que o Flamengo tem a vantagem, ele não vai recuar o Gerson para fazer uma dupla de volante. Eu acho que ele vai abrir mão do quarteto. Exatamente. Aí você tem que abrir mão do quarteto, não tem jeito. Aí para você botar mais um atacante, mais um fixo e deixar um volante só, você fica muito exposto. Eu também acho. Aí você vai ter que tirar um dos... No meu ponto de vista, ele deve tirar o Everton, que normalmente ele não tirou a Arrascaeta. Sim. Ele não deve tirar o Bruno Henrique, para mim, hoje é um dos caras mais importantes no campo ofensivo. Ele não pode é o cara mais decisivo, o cara que entende bem... É o cara do desafogo também, né? O desafogo junto com o próprio Gabigol ali. Então, assim, aí seria... Vai sobrar, se caso ele tenha a opção de colocar 3, né, por dentro, que aí você pode liberar um pouco o Gerson. Sim. E aí você utiliza o Vitor Hugo, o Thiago Maia, Gerson e na frente o trio, né? Com o Gabigol e com a Arrascaeta. Vamos ver o que Jorge Sampaoli vai organizar desse Flamengo, mas se não classificar, meu amigo, é melhor se preparar, porque aí pode vir até um pedido de demissão aí. Fala, minha nação rubro-negra, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal de notícias do Flamengo. O Flamengo que vive uma fase de altos e baixos no Campeonato Brasileiro, né? Porém, joga amanhã, nessa quinta-feira, pela Libertadores contra o Olímpia, né? O jogo vai ser fora de casa. A Olímpia tem uma das maiores torcidas do Paraguai, né? O jogo vai ser pegado, vai ser quente. E o Flamengo já vai com a vantagem do placar do jogo de ida de 1-0, né? A gente joga então pelo empate, qualquer empate a gente é classificado. E o Sampaoli vai ter aí um único desfalque, que é do Eric Pulgar, né? Ainda não se recuperou. E terá como sua opção aí para substituí-lo ou o Thiago Maia ou o Vitor Hugo, né? Então é isso, galera. Vamos aguardar aí esse jogo para amanhã e sair com essa vitória e passar para a próxima fase.